Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui novamente para hoje concluirmos o capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Lembrando que nós já estudamos os 4 capítulos anteriores e hoje nós estaremos finalizando mais um capítulo. Eu sou o pastor Alex, pastor da comunidade cristã Rema, tá? Então nós vamos já ao nosso estudo, mas antes nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele o espírito de sabedoria e de revelação. Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai querido, esse estudo bíblico, a vida de cada um, e pedimos, ó Pai, que em qualquer tempo venha o espírito de sabedoria e revelação sobre todos aqueles que estiverem estudando juntamente conosco, agora ou posteriormente, em nome de Jesus. Muito bem. Capítulo 5, então, 1 aos Tessalonicenses, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Meus amados, só abaixar aqui um pouquinho. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo trata do momento da volta do Senhor Jesus. Ela virá repentinamente, isso acontecerá repentinamente como um ladrão à noite. E qual é a ideia? Pastor, mas é um comparativo estranho, o ladrão com a volta de Jesus? Não, é porque na verdade o apóstolo Paulo ele quis dizer sobre a surpresa. A vinda de Jesus, ela acontecerá, melhor dizendo, de surpresa. É muito difícil alguém que esteja esperando por um ladrão. Há quem se tome as precauções, as medidas, né? Mas é muito difícil você conseguir prever. Porque normalmente o ladrão, ele está observando, ele aguarda pacientemente para que quando a pessoa estiver distraída ou não estiver em casa, ele possa atacar. A ideia aqui é da surpresa. O conselho aqui para nós é que a gente não seja surpreendido pela vinda de Jesus. E um outro ponto importante é quando ele menciona que o ladrão vem de noite. Noite aqui no texto, nós vamos ver aí posteriormente que a noite trata das trevas. E nunca na história da humanidade nós vivemos densas trevas como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então esse é o momento propício, é o cenário ideal para que o Senhor Jesus possa voltar, possa aparecer nas nuvens. Continuando. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, tá? Meus queridos, aqui, novamente, você se lembra perfeitamente, já deve ter ouvido, já deve ter lido na Bíblia, que Jesus é a luz do mundo. O apóstolo João escreveu que a luz veio ao mundo e o mundo rejeitou essa luz, porque o mundo estava em trevas. Então Jesus é a luz do mundo. A pregação do Evangelho resplandece a luz de Cristo, ok? E quando você entrega a sua vida para Jesus, você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de luz. A luz é o Senhor Jesus. Então, resumindo, você aceitou Jesus, foi aceito por Ele, entregou sua vida para Jesus, você está agora na luz, porque Jesus é a luz, ok?
E um ponto importante aqui também, o conselho de Paulo é: não durmamos, porque nós não estamos em trevas. Qual é o melhor horário para se dormir? É a noite. A noite aqui representa as trevas. Então não é momento de dormir. Esse sono que ele está dizendo aqui, não é o sono literal, que eu deito na minha cama, no meu travesseiro e apago. Você, não. Esse sono aqui é o sono da indolência. Nós estamos vivendo em uma época de trevas, nesse mundo tenebroso que é dominado pelas potestades malignas, e nós não devemos andar como quem está dormindo. Pelo contrário, ele nos estimula a manter a sobriedade, estar atento a tudo, estar ligado em tudo que está acontecendo e discernindo os acontecimentos. Como ele disse aqui atrás, nos versículos anteriores, nós não temos mais necessidade de que alguém nos diga sobre as estações, sobre as datas, o calendário. Nós sabemos discernir os tempos. Então também que nós saibamos discernir o final dos tempos, a volta do Senhor Jesus. Versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ok? Aqui reforça-se o conselho de sobriedade. Na vida espiritual, no caminhar com Cristo, nós não podemos andar como ébrios ou embriagados. Quem dorme, dorme à noite. Quem bebe, quem se embebeda, embebeda à noite. Porque é um momento das trevas. Você percebe que a maioria das pessoas, aqui é interessante observar, que a maioria das pessoas que são viciadas, com as suas exceções, nada é absoluto aqui, mas normalmente as pessoas que são viciadas, quer seja nas drogas, quer seja na bebida alcoólica, quer seja na prostituição, a qualquer tempo ela é escrava do vício. Mas é normalmente à noite que esse desejo, essa vontade se manifesta de uma forma maior. Então, quando Paulo faz essa comparação, nós vivemos no mundo de trevas, mas nós não estamos em trevas. Nós estamos na luz, que é Jesus. Então a nossa conduta, ela deve ser uma conduta de quem está na luz. Consciente, plenamente consciente, acordado e mantendo a sobriedade sobre todos os acontecimentos. Agora nós vamos entrar aqui, a partir do versículo 12, em pontos muito interessantes também. Não que os anteriores não fossem, mas são pontos distintos e específicos. Então vamos lá. Versículo 12. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Meus amados, aqui me faz lembrar de algumas coisas que acontecem na igreja, principalmente na igreja. É muito comum quando você, por exemplo, nesse período de isolamento social, culto reduzido, nós já chegamos a fazer 4 cultos no domingo, 4 cultos num dia. E o pastor sozinho não consegue, embora eu tenha feito, mas é uma loucura. A sua garganta não consegue, seu estado psicológico fica extremamente saturado, fisicamente também é uma coisa de louco. Mas é necessário e a gente acaba fazendo algum sacrifício. Mas nós temos a opção de colocar outras pessoas para fazer. No caso, por exemplo, da nossa comunidade,
Nós temos vários pastores. Eu posso muito bem pedir, convocar um dos pastores, olha, pastor fulano vai fazer o culto às 15 horas, pastor Beltrano vai fazer o das 10, o que descansaria. Mas infelizmente ainda existem pessoas que não amadureceram o suficiente e elas dizem assim, se o pastor não tiver, eu não vou, eu vou no culto que o meu pastor estiver. Então, o apóstolo Paulo aqui provavelmente estava acontecendo algo dessa natureza. Os grupos da igreja, por exemplo, nós já tivemos muitos problemas. Quando você está dirigindo, por exemplo, a mocidade, aí você coloca um líder para dirigir, para se dedicar à mocidade, à juventude. Então você coloca um líder para cuidar dessa juventude. Alguns jovens começam a dizer, ah não, o pastor não está, a pastora não está, eu não aceito o fulano de tal como líder. E o conselho de Paulo é que nós devemos receber, tratar de uma forma especial aquelas pessoas que presidem sobre nós. Quer seja o presidente de grupo, quer seja um pastor auxiliar, nós devemos tratar com estima essas pessoas. Principalmente aqueles que nos admoestam, aqueles que puxam a nossa orelha. Nós devemos tratar com muita consideração, porque essas pessoas também se dispõem a ajudar o reino, elas estão interessadas em ajudar o reino, ok? Versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto para uns para com os outros, como para com todos. Tá vendo? Aqui são qualidades que um líder precisa ter. Paciência, sabedoria, porque no corpo de Cristo, não é porque nós fazemos parte da igreja de Jesus, que essa igreja não tem problemas. Ali existem pessoas fracas, no sentido espiritualmente falando, fracas. Existem pessoas fracas emocionalmente. Existem pessoas com a compreensão extremamente reduzida e a gente precisa ter um cuidado especial em ensinar, em cuidar disso, sem ferir, sem magoar, sem ofender a pessoa. Existem também aqui os desordeiros. São aqueles que estão na igreja, mas não acatam nada daquilo que se diz. Por exemplo, você está agora, nós estamos vivendo um momento em que nós podemos nos congregar com espaço de 2 em 2 metros de cada irmão, todos com máscara. Quem tiver seu álcool gel pode levar, se não tiver na igreja tem, para que a gente possa evitar contato físico, abraço, aperto de mão, mas sempre tem aquele que coloca a máscara no queixo. E a gente tem que ir lá, irmão, a máscara é para colocar no rosto, aí a pessoa conserta. Então, de certa forma, o que é o desordeiro? É aquele que não segue a ordem natural das coisas, que não segue aquela organização. Você pede, irmãos, nós temos que sentar separados uns dos outros, isso é determinação dos órgãos de saúde. Aí há alguém que diz assim, puxa a cadeira e diz assim, eu vou sentar aqui perto da minha esposa, do meu marido e ninguém vai separar. Isso é falta de compreensão, de maturidade. Mesmo que em casa nós estamos convivendo, estamos juntos, mas ali naquele local é necessário que se cumpra aquilo que foi ordenado. Então os desordeiros são aqueles que têm dificuldades de seguir ordens, de seguir as determinações que foram colocadas. Mas ainda assim, nós devemos tratar a todos com paciência, com muito amor, com muito carinho, porque caso contrário, gente, não ficaria ninguém na igreja. Todos nós, quando chegamos para a igreja, tínhamos ou trazemos conosco os nossos problemas, nossas manias, e com o tempo isso será corrigido pelo ensinamento do Evangelho, ok? Versículo 16, regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. 19, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem.
abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Verso 26, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então aqui você vê conselhos práticos, né? E eu gostaria de mencionar alguns aqui que eu considero fundamentais, que não pode deixar, tá? Primeiro, versículo 16, regozijai-vos sempre. Regozijar é o equivalente a se alegrar. O servo de Deus precisa se alegrar sempre. Constantemente nós precisamos nos alegrar, em toda e qualquer situação. Pastor, haverão momentos de tristeza, de choro, de pranto? Sim, o que é importante para fazer melhor o nosso coração. Mas no que diz respeito, no geral, nós temos que regozijarmos no Senhor, sempre. Outro ponto importante aqui é o versículo 17 e 18. Orai sem cessar, no 17. Nós frisamos isso o estudo inteiro. Servo de Deus tem que orar sem cessar. Orar o tempo todo. Não somente numa campanha, mas orar o tempo todo. A vida de oração é a vida do cristão. Cristão, crente que não ora, quem não ora, infelizmente, eu tenho que dizer para você que tem uma vida aquém ou abaixo da vontade de Deus. O 18 diz que nós devemos dar graças em tudo. É o espírito da gratidão o tempo todo em nossos corações. Pastor, meu sonho foi realizado, graças a Deus. Pastor, meu sonho não foi realizado, graças a Deus. Pastor, eu estou doente, graças a Deus. Eu fui curado, graças a Deus. Estou saudável, graças a Deus. Graças em tudo, ok? O versículo 20 também diz assim, o 19 diz, não extingais o Espírito Santo, e o 20 diz, não desprezeis as profecias. Primeiro, extinguir o Espírito é como se você ignorasse a existência e a função, a atividade do Espírito Santo na sua vida. Isso é o mesmo que extinguir o Espírito. Você já ouviu dizer quando alguém dá gelo em alguém? É mais ou menos isso. A pessoa ignora a outra, mesmo ela estando ali. Então, extinguir o Espírito aqui não quer dizer que o Espírito saiu de dentro de nós, de você, mas quer dizer que ele está lá e você não ouve ele, você não atende ele, você não considera a presença dele ali. Então, isso é extinguir o Espírito, isso não é uma boa coisa a se fazer. Pelo contrário, nós devemos ser guiados pelo Espírito. E o outro ponto que eu quero frisar aqui com os irmãos é não desprezar profecias, tá bom? Essas profecias aqui não é a profetada, não. Deus revela, Deus fala, Deus manifesta coisas que estão ocultas, mas não é da maneira como a gente tem visto em muitos lugares por aí, não. Uma bagunça, Deus mandou te falar toda hora, não é assim, não. Deus, quem é instrumento nas mãos de Deus? Sou eu, é você. Então, logo, quem nos usa é Deus. Não somos nós que usamos a Deus, Deus é que nos usa. Então, se Deus quiser falar, Ele fala, se Ele quiser revelar, Ele revela, se Ele quiser tratar, Ele trata. Se Ele não quiser, a maior revelação de todas nós temos aqui, que é a Bíblia Sagrada. Essa é a maior e mais perfeita revelação de todas. Então, quando não diz não desprezeis as profecias, não desprezeis aquilo que Deus está falando através da sua palavra ou através de uma profecia específica, uma revelação específica. Não despreze, considere. Ainda que alguém, se eu disser para você, olha, Deus está mandando dizer assim, assim, assado para você, não despreze no primeiro momento. Mas você deve pegar aquilo, colocar em prova diante de Deus, analisando com a Bíblia, com a palavra de Deus, e aí depois você vai definir se aceita ou não, se é de Deus ou se não é. Tá bom? Não desprezeis as profecias. Meus irmãos,
Quanto ao mais, nós finalizamos aqui o capítulo 5. É um capítulo tranquilo, dá para compreender com muita facilidade. Eu quero agradecer você que permaneceu conosco aí nos 5 capítulos de 1 aos Tessalonicenses, tá bom? Segundo aos Tessalonicenses, para a semana que vem, querendo Deus, e eu ainda vou decidir como nós faremos o estudo de 2 aos Tessalonicenses. Se faremos dessa maneira que estamos fazendo, gravado, ou se faremos de uma outra forma, que ainda estou pensando aqui, mas eu prometo comunicar para os irmãos, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, perdão aí pela pouca expressão, mas eu estou com a boca operada, né, uma cirurgia na boca, mas Deus abençoe a vida de cada um, estamos juntos em nome do Senhor, Deus te abençoe.